paciente ele chegou com uma queixa e aí eu vou avaliar o critério de Roma. Então, se ele tem algum desses sintomas aqui, por mais de 3 meses, eu considero que ele é constipado, e se ele tem uma alteração nas fezes, principalmente fezes do tipo 1 e fezes do tipo 2. Aí o que eu vou identificar? Eu vou fazer a história médica dele. Então eu vou saber a duração disso, quanto tempo que faz que ele está constipado, quais que são os hábitos alimentares desse paciente, se ele tem que fazer esforço, se ele está, geralmente quando eu fiz a avaliação do assoalho pélvico, então se eu identifiquei que ele tem tensão, se eu fiz o toque e eu senti que na hora que eu peço para ele expulsar o meu dedo, ele não consegue expulsar o meu dedo, ele contrai o esfíncter além de relaxar, aí nesse histórico médico eu vou achar 3 coisas. Esse paciente ele é constipado porque ele não consegue expulsar essas fezes, porque no momento que o reto enche de fezes e aqui o canal anal deveria relaxar, ele não relaxa e ele contrai. Então, quando acontece isso daqui, e eu vou saber isso tanto na história do paciente, mas principalmente no exame físico, eu vou ter esse tipo de conduta que está aqui embaixo. Eu vou abrir para vocês, tá bom? Eu vou seguir esse tipo de conduta. Mas não, o paciente ele consegue evacuar, se o reto enche, o esfíncter relaxa, mas ainda assim ele tem problema de fezes endurecida, evacua menos de 3 vezes na semana, ou faz esforço, mas aí quando eu converso com ele, é um paciente que tem não tem hábitos saudáveis alimentares, nem de injeção de líquido, e aí o que eu vou? Eu vou para essa coluninha de tratamento aqui. Mas não, se eu fiz toda a minha avaliação, esse paciente ele evacua menos de 3 vezes na semana, eu fiz a avaliação dele do intestino, eu vi que tem pouco ruído, que ele não consegue, eu vejo que tem uma distensão abdominal, eu vejo que ele tem essa dificuldade, eu vou seguir esse caminhozinho aqui. Então ele simplifica tudo que a gente falou. Então vamos aqui para o primeiro. Tá vendo que esse quadro aqui está no meio? Isso daqui, gente, todo mundo, quem tem constipação, quem não tem constipação, deveria aprender. A gente não sabe fazer cocô, na verdade. Né? A Gisela falou, as pessoas não sentam para fazer xixi. As pessoas não sentam do modo correto para evacuar também. A nossa estrutura foi feita para a gente fazer o quê? Evacuar em cócoras, parir em cócoras. Mas aí inventaram um trono pra gente, porque a gente tem síndrome de Rei. E aí a gente foi sentar no trono, só que o trono não é adaptado à nossa estrutura, certo? E aí o que a gente faz para adaptar essa estrutura? Apoiar num banquinho, porque a posição certa para todo mundo evacuar é a gente criar esse ângulo aqui, né? É eu sentar no vaso sanitário, sentar apoiado, e a minha perna ela tem que estar um pouquinho mais levantada assim. Então isso é a posição correta da gente evacuar. Por quê? A gente tem o assoalho pélvico. E o assoalho pélvico, como a já falou, ele passa no meu canal anal. Ele ajuda a fechar. E aí se eu não sento nessa posição, por mais que eu sento para evacuar, esfíncter interno relaxa, o externo relaxa, o meu assoalho pélvico vai estar segurando o meu reto desse jeito aqui. Peraí. Assim. E aí se ele tá assim, por mais que eu sente, ele não relaxa tudo. Agora, quando eu apoio o meu pé nessa posição de 35, ele abre. Então, quando eu faço isso, ele relaxa. E aí sai tudo. Porque o que pode acontecer? Eu sentei, aí a minha barriga vai lá e vai empurrar as fezes para baixo. O meu esfíncter interno relaxa, o externo relaxa. Mas o meu assoalho pélvico está prendendo, então as fezes não vai sair completa. Às vezes eu tenho sensação de incompletude porque eu estou numa posição errada. Então se eu posiciono dessa forma, cotovelo, joelho e o pezinho em 15, 10 centímetros do chão, esse assoalho pélvico relaxa e essas fezes saem bonitinhas. Ou senão vai sair igual decoração de bolo, assim, sabe? Então essa orientação é para todo mundo. E aí uma coisa que a gente faz, a gente não pode fazer esforço. Então eu sento desse jeito e aí eu vou ensinar esse paciente a respirar. Respirar com o abdômen. Então ele vai sentar, apoiar,
e vai encher a barriga de ar e vai como se fosse empurrar a barriga para frente, assim, ó. E na hora de soltar o ar, ele solta o ar puxando o abdômen para dentro. Se ele faz isso, não precisa fazer esforço, porque a gente já tem a estrutura ajudando. Então isso é base para todo mundo de paciente, mas é base para todo mundo que está aqui, tá? E aí vamos para o hábito. Se ele falou para mim que ele tem então, intestino funciona bonitinho, os esfíncteres relaxam bonitinho, e aí ele tem um hábito não saudável. Como que eu tenho que ajustar esse hábito desse paciente? E aí a gente tem uma dificuldade porque mexer com comportamento é difícil, né? Mas basicamente eu vou ver a quantidade de líquido que ele bebe, então 30 ml por quilo de peso, que vocês já viram, então eu vou ajustar isso. E ajustar de uma maneira do que, gente? Que é o que a Gisela falou, eu vou dar um copo, 2 copos, 3 copos, tá? Não vou falar pra ele, olha, seu João, você tem que beber 2 litros de água por dia. Quando a gente fala 2 litros, vem na nossa cabeça esses refrigerantes de 2 litros. E aí a gente olha para aquela garrafa e fala, meu Deus, é muita coisa. Ninguém toma 2 litros de refrigerante na mesma hora. Só que o nosso cérebro entende que a gente tem que tomar aquela bendita daquela garrafa. Agora, se eu falo para o seu João, você consegue tomar 3 copos de manhã, daqueles pequenininhos? Consigo. Mais 2 à tarde? Aí já deu 2 litros. Fica mais fácil da gente orientar esse paciente. Então, vou ajustar isso daqui e vou ajustar a quantidade de fibras desse paciente. Então, eu posso, geralmente, a alimentação dele, uma fruta que ele goste, tá? Então, se eu vejo que ele tem uma movimentação menor desse intestino, eu vou dar mais fruta. Se essas fezes estão mais ressecadas, eu vou dar mais fruta. Se a gente vê que esse intestino tem um movimento lento, se tem um trânsito mais lento, eu vou dar mais verdura, porque a verdura consegue acelerar esse movimento do intestino, tá bom? Eu não consigo aprofundar, assim, basicamente, falar tipos de fibra e tudo mais, mas basicamente é isso que a gente faz, tá bom? Aí a gente parte para aquela alteração se o meu reto contrai para expulsar as fezes, mas o meu assoalho pélvico e esfíncter não relaxa. Então, essa medida aqui pode ser o meu bulbo retal. Então, meu bulbo retal, ele é meu assoalho pélvico, ele é esse músculo que eu falei que não deixa a gente evacuar se a gente não apoia o pé. Então, pode ser que enquanto o esfíncter está relaxando, ele fica ali contraindo. E aí vocês viram que eu posso fazer massagem ou calor local, que foi o que a Gisela explicou, é a mesma coisa. Você falou, né? Só para eu saber. Beleza? Ou eu posso fazer o quê? Às vezes o paciente ele não consegue. Lembra que eu falei que eu peço o paciente expulsar o meu dedo? Às vezes o paciente não sabe expulsar o dedo, gente, fazer força de expulsão. Tem pessoas que não sabem fazer. Aí a gente vai fazer um biofeedback, a Tânia vai entrar um pouquinho mais nisso, ela vai falar para vocês. Mas basicamente eu ensino o paciente a expulsar, tá? Geralmente, e principalmente a relaxar. Por quê? Lembra que isso tem a ver com tensão, com contração? Ele tem que relaxar. Então as orientações de relaxamento respira, relaxa. Então respira até 4. Relaxa. E aí eu vou tratando relaxamento com esse paciente. E aí, o que eu tenho que fazer também? Ajudar ele a expulsar. Então tem uma terapia que a gente fala, que é o treino do balão, que a gente introduz um balonetezinho no ânus, uma sondinha. Vocês viram a sondinha ali? É como se naquela sondinha, na ponta dela, tivesse um balonete. Sabe aquela sonda de demora? Sonda que a gente coloca, introduz 10 ml num balonetezinho para ficar presa na bexiga? Que tem isso? Sim? Não sei. É como se fosse ela. Então esse balonetezinho, a gente introduz a sondinha esvaziada, então o paciente sente pouquíssimo, e a gente vai infundindo líquido, geralmente soro, para ela ir dilatando dentro do reto. Então eu vou avaliar se ele tem a sensibilidade retal, e aí quando eu chego a 50 ml, que é um volume suficiente para ele ter a sensibilidade que o reto está cheio e desencadear um processo de expulsão, eu vou pedir para ele expulsar. E aí eu vou ensinando ele a expulsar. Eu vou falando,
expulsa, e aí eu vou pedir força mesmo, no sentido de faz uma pressãozinha com a barriga, tá? Eu vou ensinar ele a expulsar isso, e nesse momento, lembra que eu falei da gente sentar e respirar com a barriga? Então, respirar com a barriga, a gente respira assim, ó. O certo da gente respirar, principalmente para movimentar o assoalho pélvico, é respirar com o abdômen. Então ó, sabe, encher a barriga e soltar. Então eu vou ensinando isso para o paciente. Então a gente tem que ter uma respiração abdominal. Quando eu tenho uma respiração abdominal, eu esvazio a bexiga direitinho, eu esvazio o intestino direitinho. Então eu ensino o paciente com esse balonete a expulsar, mas principalmente com a respiração de respira fundo, seu João, Dona Maria, solta, expulsa o balonete, tá? Então esse trabalho, esse aqui é um pouquinho mais complicado da gente tratar nessa alteração, mas é isso. E o tratamento dele basicamente no consultório, na UBS, não sei se aqui tem, na atenção primária que eu falo, é mais voltado para isso, porque são terapias que eu tenho que fazer intervenção com ele, tirando isso dele colocar o calor local, tá? Aí aqui, gente, se o paciente tem dificuldade evacuatória, se ele tem uma impactação fecal, ou seja, o cocô ele vai ficando tão duro que a gente não consegue esvaziar ele. Então é aqueles pacientes, vocês já viram, que vai no hospital para fazer lavagem, porque está 10 dias sem evacuar, 7 dias sem evacuar. Então às vezes precisa mesmo, então a gente tem que fazer essa desimpactação, ou às vezes ele faz uma evacuação, ele tem menos de 2 evacuações por semana. Então ele é um paciente que só eu treinar ele para sentar no vaso não vai adiantar. Então se o paciente não tem um horário para evacuar, faz menos de 2 evacuações, o que a gente vai fazer? Treino de vaso. A gente vai fazer o que para ele? Um horário. Seu João, quando você evacuava, que horário que você evacuava? De manhã. Então tá, a gente vai usar o horário da manhã. Eu tenho 2 reflexos que ajudam a ter um movimento para evacuação. Reflexo gastrocólico, que é todas as vezes que a gente tem uma alimentação maior. Então, café, almoço, janta. O meu intestino vai funcionar. Ele vai funcionar. Às vezes a gente não sente, mas ele vai estar trabalhando. Ou quando a gente levanta, então ortostático, quando estou deitado. Tem gente que acorda e vai no banheiro evacuar. Porque a gente está dormindo. Quando a gente acorda, o cortisol aumenta, o cortisol acelera a movimentação intestinal, mas tem o próprio peso. Por quê? O estômago, quando a gente levanta, o estômago se aloca de novo e ele encosta no intestino. E se ele encosta no intestino, o intestino acha que ele está cheio. Tipo, opa, tem coisa vindo. Então ele começa a trabalhar. Então, geralmente, a gente pode usar esses 2 tipos de reflexo para escolher um momento para o paciente ir evacuar. Então, o que ele vai fazer? Tomei café, depois de 20 minutos que tomou o café, vai sentar no vaso sanitário, vai se posicionar e vai fazer aquela respiração de 4 segundos. Não saiu, gente, o máximo que a gente tem que ficar sentado no vaso sanitário é 10 minutos. Levanta e vai viver a vida. No outro dia, de novo, o que a gente está fazendo? Reprogramando essa pessoa que não tinha o hábito de evacuar, dá um hábito para ela. E aí, o que a gente pode fazer além disso? Introduzir um supositório de glicerina. Então, o paciente levantou, tomou café. Antes dele tomar o café, eu posso pedir para ele introduzir um supositório de glicerina. Quando o paciente introduz o supositório, lembra que o reto, tudo que a gente colocar ali dentro, ele vai sentir? Então, o paciente eu tenho que ficar pedindo para ele contrair, para quê? Para esse supositório subir lá para o sigmoide, certo? Ele vai tomar café, enquanto ele está tomando café, esse supositório vai meio que lubrificando essas fezes que está ali, ele vai meio que causando um processo para essas fezes escorregar. Aí lembra que o meu intestino ele funciona muito mais rápido? Então, esse paciente ele vai tomar café, acelerar o metabolismo, vai sentar no vaso e vai conseguir eliminar essas fezes. Quanto tempo que ele vai usar? Por 7 dias funcionantes, ou seja, 7 dias que a gente fez o treino de vaso e ele conseguiu eliminar essas fezes. Tá? Deu para entender, gente? Não. Mas é basicamente isso, tá bom? E aí, o que eu vou ver? Se ele dentro disso tem um trânsito lento, se a gente identificou que tem menos de tantos ruídos, tem extensão abdominal, as fezes é muito ressecada, ele vai fazer massagem abdominal.
A massagem, ela vai estimulando a movimentação do intestino. Se a gente fizer isso na gente agora, ficar 10 minutinhos fazendo massagem, a gente vai ter uma movimentação maior. Então, a gente tem que estimular esse paciente. Outra coisa que a gente pode fazer é eletroestimulação também. E aí, isso eu vou falar, tem uma palestra, acho que no sábado, eu vou falar sobre isso para vocês, como a gente pode fazer de eletroestimulação. Tá bom? Era